Olá, Leni Santos por aqui, com mais um episódio de Detalhes da Minha Vida, e nesse episódio vamos falar de família. Família do século XXI, famílias do longo dos 35 anos para cá, que foi o processo que eu venho desvendando, e famílias dos nossos antepassados, nossos ancestrais. O que tem mudado de lá para cá? Já parou para imaginar? Já fez uma autoanálise de como era a vida das mulheres há 60, 70, 80 anos atrás? Ou um pouco mais, porque a geração vem aí, né, no longo da história. Como era a convivência das mulheres com seus cônjuges, os filhos, relacionamento com filhos. Nós sabemos que houve uma mudança radical. E nós sabemos que houve mudanças para melhor, muito melhor. Também houve mudanças que não foram tão boas assim. E houve algumas mudanças péssimas, né? De primeiro vinham as fraturas de forma muito grande por agressões verbais, físicas, domésticas e muitas outras. De primeiro não se via falar na pedofilia, não se via quase falar, não tinha comentário, mas acredito eu que sempre existiu. Porque já na minha fase de criança, infância, adolescência, eu não ouvia falar sobre isso. Eu nunca tinha visto falar nesse nome. Esse nome para mim é novo. Mas também eu era muito fora do alcance do conhecimento. A situação era muito caótica e não tinha ninguém no meu convívio que nunca tinha visto falar de inteligência emocional, de equilíbrio emocional. Não. Ou você praticava ali sua fé, sua religião, ou você se declarava Pentecoste ou catolicismo. Era disso que a gente via falar e mais nada. E mesmo assim, de uma forma muito mais lenta do que hoje. Então o conhecimento era muito pouco. E nós sabemos que teve mulheres que morreram sem saber o que verdadeiramente seria um relacionamento saudável, um relacionamento doentio, um relacionamento bom ou agressivo, abusivo. E muitas morreram debaixo de grandes cárceres mentais e abusivos. Foi muito bom ter mudado as leis com relação a isso, foi muito bom ter mudado alguns conceitos com relação a isso. Mas e hoje? Os relacionamentos de hoje em formato de porcelana, em formato muito frágeis. E não todos, quando eu digo assim, não estou generalizando todos nem do passado e nem de agora. Mas se eu for contar, como em alguns episódios eu já contei e ainda vou contar, situações que eu vivi, é claro que a gente nunca queria e não quer que isso aconteça. Mas nós vemos hoje que se eu for analisar, fazer uma autoanálise ou levantar uma pesquisa, que eu também não levantei ainda, não posso afirmar, mas parece que hoje morre-se mais mulheres de forma matada por ex-companheiros do que lá atrás. Eu conheço alguns suicídios, relatos de algum suicídio, de não aguentar, não suportar mais e suicidar-se. É claro que também provavelmente acontecia morte, mas eu não lembro de um caso contado assim. No entanto, hoje é tão mais aberto os relacionamentos, as leis estão tão mais atentas, mas o índice de morte é muito maior. O índice de famílias fracassadas, filhos longe do pai, longe da mãe, é muito mais alto. E o que eu quero que o pai e a mãe analisem é se verdadeiramente vale a pena olhar agora para o que está acontecendo entre vocês dois e o que vai acontecer com os filhos amanhã,
E como fica o convívio entre? Porque hoje está bastante comum pais separados achar super natural, cada um na sua casa, uma semana com um, uma semana com outro. E nesse fogo cruzado ficam os filhos. Uma semana com um, recebe um padrão de educação, forma de agir. Na outra semana com a mãe, um outro padrão. Uma semana com a família, que recebe um outro tipo de padrão, com a outra família. E assim vai fazendo aquela confusão na cabeça da criança e vai gerando nela, no formato da sua identidade, principalmente de 0 a 12 anos, vai gerando nela um labirinto que depois vai dar trabalho para essa criança sair. Estou falando baseado na minha história. Eu sou filha de pais separados, fui doada para um e para outro a partir dos 8 anos, em alguns episódios vocês vão ver esse relato, e só eu sei a lacuna, os prejuízos, os medos e os temores e o sofrimento que eu vivi. E tudo que nós vivemos na infância, nós trazemos para a nossa vida adulta, e isso se torna em nós crenças limitantes, padrões que nós repetimos de novo. O que eu quero dizer, fazer uma pergunta para você pai e para você mãe. Você já deu uma olhada em sua volta? Se você não está repetindo o mesmo padrão que aconteceu com a sua mãe, que aconteceu com seu pai? Lembre de episódios na sua família, abusos verbais, físico, com a mãe ou da mãe com o pai, dos avós, e não está repetindo os mesmos padrões? Ou talvez você se calou, se trancou, se fechou dentro de alguns padrões que agora não te deixa desenvolver. Você tem medo de entrar de cabeça para um trabalho e fazer acontecer e ter seu próprio trabalho, ter sua própria empresa. Talvez você conforme apenas com aquilo que você tem. Ou talvez você se cala e não sabe decidir nem entre sua mão direita e esquerda. Como já aconteceu comigo. O que você quer comer? Não sei. Onde você quer ir? Você que sabe. Tudo isso são relatos de pessoas que estão trancadas dentro de si por causa de dores emocionais que adquiriram no longo da bagagem. No longo da sua história. Trouxeram na bagagem. Isso é sério, isso é muito sério. Isso não sou eu que estou inventando e nem falando, não. Isso é basado em conhecimento e em estudos da neurociência, psicologia positiva e muitos outros. Quando você vai para os estudos, para as pesquisas, você vai entender o porquê que as coisas acontecem. Por que eu repito os mesmos padrões que aconteceu lá com os meus pais? Por que você patina e não sai do lugar? Repetindo padrões que aconteceu com seus pais, com seus avós. Você contesta contra isso? Você não acredita? Dá uma olhada em sua volta e vê quais são os seus resultados. E tira suas próprias conclusões. E observa quem teve coragem de fazer o que eu fiz. Reconhecer que estou errada, reconhecer que realmente não estou fluindo, minha vida não está funcionando. As coisas vai, depois eu levo uma queda. As coisas vai, depois descontrola tudo de novo. E tá sempre assim. Sabe o que é isso? Vícios emocionais. Não consegue ter um crescimento de forma com estrutura, com base, colunas, cobertura, estrutura. Não consegue. Sabe por quê? Porque trouxe na bagagem dores emocionais, desequilíbrio emocionais. E tudo isso tem ressignificação. Então por que vai continuar contestando que está tudo certo? Por que não abre a mente para o aprender? Então o que eu quero com esse trabalho que eu estou começando a executar é mostrar para você que enquanto eu não decidi, enquanto eu não acordei para o aprender, enquanto eu não me dei conta
de que eu estava fazendo errado, que eu estava seguindo padrões que trouxe na bagagem, que eu precisava melhorar.